Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da Riqueza Canalizada. Eu estou aqui hoje com a Ana Sierra e ela vai contar a história pra gente de empreendedorismo dela. Ana, como tudo começou? Da onde surgiu? Você sempre sonhou em ser arquiteta? Como que... Não, na verdade eu nunca sonhei ser arquiteta e nem fazer o que eu faço hoje. Mas as coisas foram acontecendo e eu fui observando para que lado que as coisas estavam indo. Então foram oportunidades que foram aparecendo e eu tenho o dom, isso é uma coisa que é um dom, né, de desenhar, de pintar, de fazer projetos. E as coisas foram acontecendo e eu fui caminhando e vendo as portas se abrirem, eu estava entrando. E assim foram acontecendo as coisas. Foram anos, né? Fui amadurecendo, fui desenvolvendo melhor as técnicas e assim foi. E como daí apareceram os clientes, apareceu a oportunidade dos quadros, eu dei aula de pintura e as coisas foram encaminhando, se encaixando. Você tem aula de pintura também? Dei durante muitos anos. E na verdade eu comecei com aula. Eu fazia o enxoval das minhas crianças, né? Quando eu fiquei grávida do Davi, eu comecei a fazer um enxovalzinho, e algumas amigas viram as pinturas, pediram para eu pintar para uma entidade de caridade, para fazer enxovalzinho, que era do Rotary. E eu pintei algumas coisas e daí algumas mulheres pediram assim, você não ensina a pintar? Eu queria aprender a pintar. E eu comecei em casa, assim, uma coisinha de amigas. Sim. E a gente começou a pintar. E eu dei aula durante 30 anos. Uau! Para uma turma de 50 alunas, assim, eram turmas semanais, mas para as mesmas alunas durante 30 anos. Elas ficaram comigo e daí, como eu ensinava e também aprendia muito, eu fui desenvolvendo algumas técnicas. Sim. E aí as oportunidades apareciam, eu mostrava meu trabalho e as coisas foram acontecendo até chegar no ateliê. Que incrível! E para quem não sabe, né, a Ana Sierra ela tem um ateliê em Paraty. E conta como que foi a abertura desse ateliê. Então, eu acho que eu vou começar tudo do começo, que uma coisinha foi acontecendo junto com a outra. Desde criança, eu sempre gostei de pintar, de desenhar, desenhava em parede, desenhava em lousas, eu aprendi a pintar, fiz porcelana. A minha primeira aula de pintura foi porcelana, mas não é uma aula que ensina a desenhar, que ensina a fazer alguma coisa. E eu pintei alguns anos. E depois eu comecei a pintar tecido, mas tudo sozinha, assim, autodidata. E depois eu fui para aquarela também, depois fui para tela. Nossa, você não fez nenhuma aula assim? Não tive aula, não. É dom. O meu pai desenhava muito bem, a minha avó, eu não cheguei a conhecer, mas disse que ela desenhava muito bem. Também. Então eu tenho essa facilidade para desenhar. E eu tenho essa criatividade, eu sou rápida para fazer as coisas também. E então eu fui fazendo e aprendendo, e daí eu começava a pintar o tecido, eu queria uma pintura mais aguada, eu comecei a pôr água na tinta, daí eu fiz o teste no papel, deu certo, fui para aquarela, mas eu sempre buscando as técnicas e material. E pintei durante esses 30 anos que eu dei aula. Eu tinha uma amiga que ela falou assim, vamos fazer um evento, a gente pega uma casa bem velha e cada uma vai fazer um ambiente. E pode usar para fazer o que vocês sabem fazer, para vender, para pintura de aquarela, de tecido. E foi a minha primeira, assim, experiência com o público. Daí ela falou, você vai ficar com o quarto de menina. A casa era na 9 de julho, eu acho, não, na 4 de março. Era um casarão que tinha lá. E ela falou, então a gente vai fazer assim, cada um vai fazer um ambiente, a gente vai convidar as pessoas para verem e tal. E ela era tipo uma marchand, ela vendia os nossos trabalhos. E tudo bem, eu topei na hora, eu vou. E assim, fiz tudo correndo, o quarto, eu peguei a cama da Leila, eu pintei o lençol, pintei a parede, fiz tudo, assim, sozinha e à mão. E na época você não era arquiteta Nada, também? Não era nada, nem era como artista plástica. Foi minha primeira, assim, primeira experiência. Sim. E daí deu super certo o evento, a cidade inteira visitou. Tudo ficou lindo e eu saí já de lá, uma pessoa ou duas, não me lembro, já pediu para fazer alguma coisa na casa deles. E eu, tá ótimo, né? Então vou fazer. Daí, como o evento foi muito bom,
ela resolveu organizar esse evento. Daí surgiu Casa Ambiente. Mas daí era um evento que você precisava ser profissional, você pagava o espaço, você tinha que ter um diploma. E eu não tinha nada disso na época, do segundo. Mas quando eu tinha 15 anos, eu fiz um curso no TCC, que era um curso de decoração que fazia na época, e ele tinha registro. Então, com esse registro, eu pude entrar nesse evento mais amadurecido, mais organizado. Eu participei nesse evento durante 15 anos, sempre fazendo um ambiente. Sim. E sempre foi assim, daí foram aparecendo clientes. No 14º evento, eu já não tinha nem condições de entrar, porque eu tinha tanto trabalho que eu não ia conseguir fazer. Daí, nesse 14º, a Florence me contratou para fazer o espaço. Daí eu fiz a loja em São José e foram aparecendo os projetos. E eu fui aprendendo muito, porque eu fazia tudo à mão, eu desenhava, o meu escritório era o carro, eu fazia as coisas correndo. Eu ia perguntar se tinha um lugar físico, pronto, você respondeu. Nada, eu trabalhava de madrugada, pintava, dava aula, cuidava da casa e fazia os projetos. Até que eu peguei daí uma estagiária. Daí, dessa estagiária, a gente foi amadurecendo, eu fui aprendendo muita coisa, eu fazia os meus layouts à mão, eu tenho a facilidade de desenhar rápida a perspectiva, os clientes gostavam e fui, cada hora com clientes mais, assim, com potencial. Sim. Não que os outros também não fossem bons, mas assim, comecei a fazer corporativo, eu comecei a fazer apartamentos, casas, reformas, até projetos de construção mesmo. Que incrível. E daí eu tinha já arquitetas que trabalhavam comigo, engenheiros que faziam os cálculos. E o meu escritório, acho que hoje ele deve estar mais ou menos com 30 anos de escritório, de projetos. E nesse espaço eu fui conhecendo muita gente, muitos clientes com potencial. Um casal de clientes que me convidou para abrir um ateliê em Paraty, porque eles também queriam fazer pintura e tal. E eu falei, nossa, mas nem sei conhecer, abrir ateliê, que horas que eu vou, como que eu vou levar, né, o trabalho para lá. Mas, enfim, deu super certo. Então, o ateliê, daí eu comecei com 2 quadros que eu coloquei lá, assim, coloquei para ver, vou experimentar. Eu até então nem conhecia tanto Paraty, mas esses clientes que falaram, não, vamos abrir o ateliê e tal. E eu entrei. E também, assim, deu super certo. Mas eu tenho assim, eu nunca disse não sei, eu não posso fazer ou eu não vou fazer. E se a pessoa fala, você faz isso? Eu falo, eu faço. E vou pesquisar, sabe, como faz, o que acontece, como eu posso agilizar. E nesse ateliê foi assim, eu fiz os 2 quadros, daí vendeu. E os clientes que tem lá, a cidade tem um potencial, que tem muito artista, tem estrangeiros, o público é interessante. E eu comecei a ter um outro tipo de experiência, porque daí eu era observada e quem falava você é uma artista ou não, era o público, né? Não era, eu sei pintar bonitinho. E as coisas foram acontecendo. E eu tive muitas experiências lá, bacana. Uma delas, tinha um senhor que entrou e ficou olhando para o quadro. Eu ainda fiquei meio sem graça, eu falei assim, acho que eu vou perguntar se ele pinta, né? Acho que ele deve pintar. Eu perguntei, o senhor pinta? Ele falou assim, eu não pinto, mas eu entendo. E ele perguntou, esses quadros são seus? Eu falei, são meus. Ele falou, não. O dia que você colocou na parede e o público passa, o mundo passa aqui, os seus quadros faz parte para o mundo. É do mundo e o dono vai encontrar com ele, vem buscar. Olha só. E aí eu entendi, né, essa relação da arte com o público. E realmente as coisas iam acontecendo, eram pessoas e cada uma tinha um olhar diferente. E por causa desse local e dos meus trabalhos, eu inaugurei a galeria em Atlanta. Eu fui fazer trabalho na Itália. Eu já vim de quadro, acho que para o mundo inteiro, quase. Já para o Japão, para Dubai, muitos lugares. E as pessoas que compram, realmente elas dão muito valor porque elas estão comprando. Sim. Então, eles têm um certificado, são registrados como obra única, eles têm uma autorização para andar para fora do país. Então, era um olhar diferente. Sim. E até hoje eu faço parte do acervo do SESC,
que o diretor do SESC viu meu trabalho, ele mandou uma equipe para analisar o trabalho, se, né, as possibilidades Sim. de cuidar da obra, e eu fiz um documento dizendo que essa obra era do SESC, Sim. é do acervo deles. E eu faço parte. E esse trabalho é tão legal, são bicicletas, e ele anda o Brasil. Então, em vários lugares, para o público ter acesso às obras de arte. Então, assim, foram muitas experiências interessantes e que quem julga, quem fala, ela é uma artista ou ela tem esse trabalho, é o público. Sim. E quanta criatividade, né, Ana? Mas é uma coisa tão natural, eu acho que é um dom. Eu sei que é um dom, né? E que é uma facilidade que eu tenho. E o que é legal? A arte, ela é muito específica. A pessoa que compra um quadro seu, mas muito difícil alguém falar, eu quero, olha, que essa cor combine com essa cor, com aquele sofá. Não, a pessoa olha e fala assim, eu quero esse quadro para mim. Então, eu tive uma experiência muito interessante. Era às 7 horas da manhã, uma ligação de Londres. Era um cliente que já esteve no ateliê e comprou um quadro. E ele falou, olha, eu não consigo ficar sem o outro quadro que estava do lado esquerdo. Eu quero, estou fazendo já o pagamento, eu vou estar no Brasil daqui 20 dias, numa coisa comercial, eu vou ficar no hotel a tal hora, eu tenho um intervalo, você pode entregar para mim? Então, assim, ele queria muito o quadro, né? Ele de lá... De lá, que vem, né, pra cá, vai então, buscar. assim, eu não tenho uma quantidade enorme, eu não pinto, assim, compulsivamente uma quantidade grande, mas os que eu pinto é para alguém especial, é para algum cliente especial que vai ter. E essa experiência, assim, na pintura, essa criatividade, da onde que vem essa inspiração? Então, eu acho que uma é dom, né? Sim. E a outra são você tá de olho nas oportunidades, sabe? Então, às vezes você faz um rabisquinho no papel, assim, coisa, e alguém vê aquilo e fala, nossa, que trabalho legal, seu traço, eu gostei e tal. Então, as coisas, eu sei que Deus abre portas que a gente não enxerga, né? E que não é assim, eu quero ir lá para aquele lugar, eu quero fazer isso. Mas as coisas vão acontecendo e você vai se capacitando para fazer acontecer. Então, o tempo inteiro eu estou fazendo experiência, o tempo inteiro eu estou trabalhando, eu quero muito aprender tudo que é tecnologia. Por exemplo, no escritório, antes eu fazia tudo no papel, eu fazia os layouts, eu riscava, rabiscava, era uma pilha assim de papel. Hoje não, eu não tenho nem papel. Eu ando com o iPad, entro lá na obra, já faço na hora, eu fotografo, desenho em cima da foto. Então, muita tecnologia. E assim, as pessoas que me contratam, não contratam por causa da técnica, eles me contratam por causa da criatividade. Então, assim, eu não sou formada em arquitetura. Eu fiz propaganda e marketing e sou artista plástica. Olha só, você fez propaganda e marketing. Propaganda e marketing, eu fiz 2 anos, daí parei. E comecei a trabalhar, e os projetos, o que os meus clientes me contratam é por causa da criatividade. De achar soluções, de fazer projetos, de dar, né, eles gostam de coisas aconchegantes, e como eu monto o projeto. E daí, o que eu faço? Eu tenho parcerias com pessoas específicas de cada área. Então, eu tenho engenheiro civil, tenho engenheiro para estrutura metálica, eu tenho os arquitetos, a Tamires, que é arquiteta, que faz as plantas, né? Que daí ela passa para o executivo. Então, é uma equipe. E eu vou contratando, vou fazendo, terceirizando. Mas eu que crio. Que incrível. Eu que crio, que monto, que vou na obra. E tudo que eu aprendi hoje de experiência de obra é indo na obra mesmo, com pedreiro, sabe? É tudo que eu aprendi de traço hoje, eu tenho segurança para fazer projetos difíceis. Então, eu faço assessoria para empreiteiras, construtoras, para fazer... Então, eles fazem todo um estrutural de um prédio e eu que dou o acabamento, eu que faço a cara do prédio. E interiores eu que faço. Não que eu queira ser, metida, não assim, mas é que você vai fazendo um trabalho, outro, e alguém vê o seu trabalho. Daí eles falam, nossa, eu quero isso. Eu fiz a fachada do Hospital Bandeirantes, em São Paulo, porque é numa região que ela é tombada, então ela tem uma reserva, porque ela fica a tantos metros de uma igreja.
E eles compraram vários quarteirões. E as casinhas eram de 1940. Então, não poderíamos mexer na fachada das casinhas. Sim. Então, eu fui contratada para fazer toda a fachada, né? Fazer um retrofit, fazer a composição da fachada. E o prédio dentro é hipermoderno, que é uma coisa absurda até. Sim. Mas assim, quem que falou que eu fazia uma fachada lá, o que eu poderia fazer para o Grupo Bandeirantes, né? Que é uma empresa, é uma coisa que, bem fora do meu contato. Mas um cliente que eu fiz vários trabalhos para ele, encontrou com um dos diretores e falou, nossa, pega a Ana que ela vai fazer isso. E assim foram as coisas. E é propaganda boca a boca, né? Que é a melhor que tem. Tanto com os olhos que a pessoa... Hoje, o seu trabalho é visto de em qualquer lugar, né? Às vezes você bota lá um negocinho e você fala, nossa, quem que fez esse trabalho? Sim. Nossa, e esse quadro? Por exemplo, agora na área da pintura dos quadros. Uma vez eu recebi um e-mail também e eu falei para as meninas, nem abre que isso é vírus. Nada falando certo. Daí eu tinha a Adri, que trabalhava comigo, ela que fazia toda a parte de tradução, porque eu recebia muito e-mail do exterior, por causa das telas. Ela falou, não, Ana, não é vírus, é da Grécia. Ela falou, é um grego, e ele está pedindo, ele quer publicar suas obras. Uau. Eu falei, como assim? Então entra correndo, o que é? Daí ela entrou em contato e realmente ele edita livros, e está na 3ª edição, na 2ª, de pessoas que fazem bicicletas, trabalham com bicicletas no mundo. Então, ele escolhe um de cada lugar do mundo. Assim, um artista plástico, um tatuador, um colecionador, mas tudo relacionado a bicicletas. E ele me escolheu como artista plástica para sair no livro, porque ele viu um quadro meu na Itália, que alguém comprou e eu nem sei quem foi. Então, ele falou, olha, eu vi um quadro seu na Itália, um cliente que comprou aí em Paraty, e eu gostei, e saí no livro, com 4 páginas. Daí, ele faz todo um histórico, um livro de 200 e tantas páginas. Então, o que eu entendo? O mundo não tem limite. Não tem. Né? Em 12 horas, você está num lugar lá do outro lado, ou 24 no máximo. O seu trabalho é visualizado em tudo quanto é lugar. E o que você tem que ter é segurança no que você faz, fazer bem feito, né? E deixar que Deus vai abrindo portas, você vai fazer. E nunca falar não. Gente, eu tô de verdade impressionada, porque nunca falar não. Assim, toda a estrutura, né? Toda a forma como foi crescendo e de uma forma muito empreendedora natural. Uma empreendedora internacional, gente. Eu já fiz, aí veio a pandemia, né? E na pandemia, eu fiz vários projetos para fora do Brasil. Eu fiz em Portugal, tudo online. Fiz na França, fiz nos Estados Unidos, de pessoas que conheciam o meu trabalho e queriam comprar alguma coisa, estavam fazendo lá. E assim vai. E assim, eu nunca tive essa preocupação, sabe? É lá, é aqui, não sei o quê. Mas as coisas foram acontecendo. Que delícia ouvir essa história. Tô de boca aberta, não sei se vocês também estão, mas agora... Não, mas é tudo muito simples, né? Você tem que saber quem é você, né? Qual é o seu dom, o que você faz, porque todo mundo, um é diferente do outro, e cada um tem o seu talento. Com certeza. E, assim, meus pais sempre incentivaram. A minha mãe, meu pai, era sempre papel, lápis, coisa de pintura. Então, eu tinha acesso a um material. Às vezes, se eu não tinha, eu criava, inventava um lugar para eu desenhar, pintar. E é uma coisa muito espontânea, sabe? O legal é que você não se limitou, né? Não. Como você disse, você nunca falou, não, eu não sei. Nunca. E assim, antes eu pintava, eu tinha uma técnica de aquarela, pintava no tecido e fazia desenhos, quadros, mas eles eram mais impressionistas. E num desses eventos da Casa Ambiente, eu fiz um home theater. E daí eu falei, não, eu não quero fazer um quadro, eu quero uma coisa assim, meio... gasta, eu quero um negócio diferente. Aquilo ficava pipocando na minha cabeça. E só que eu tinha que entender como funcionava aquilo. E o evento era, por exemplo, amanhã, 8 horas da noite, era a inauguração. E eu aqui pipocando com o negócio. Daí, quando foi, acho que era 11h30, eu falei, se eu colocar uma pasta, uma cera, vai dar certo. Eu fui nesses lugares que vende coisa de carro, no posto de gasolina, que fica aberto lá 24 horas. Comprei uma cera
E, ai, vou experimentar. E fiz, e o negócio não deu certo? Deu certo. Daí coloquei o quadro, fiz o quadro. E daí eu fui pesquisando o material, o que podia, o que não podia, né? Daí, hoje a minha técnica é uma releitura de uma técnica super antiga chamada encáustica. Que a pessoa fazia cera, pintura, cera, tinta, cera, tinta. E hoje eu uso cera de abelha na tinta. Então, eu consigo trabalhar rápido com ela. E assim foi. E deu certo. Cada hora a gente vai fazendo, né? Sim, incrível, gente. E Ana, agora dá uma dica pra gente de empreendedorismo. Dá uma palavra, algo que inspira as pessoas, porque na verdade a sua história já é inspiradora. E para as pessoas, né, Fara, não pôr limite, né, na cabeça. A primeira coisa assim, que eu acho que ajuda muito mesmo é você ser uma observadora de tudo. Sim. Então, as pessoas não acham assim, eu vou fazer aquele curso ali, vou aprender e pronto. Não é assim. Você tem que observar. Eu li muita biografia, eu me inspirava em pessoas, sabe, assim, que eram corajosas, pessoas que tinham talento, o que fazia, o que não fazia. E também tive muita fé. Então, eu falei, Deus, me inspira, Deus, você que vai saber o que é, o que não vai. E você está sempre, assim, ouvindo, sabe? Você prestando atenção nas coisas. Às vezes, uma coisa que fala assim, alguém chega e fala, ai, aquilo é horrível, não vai dar certo, não, nem esquece aquilo que não tem jeito. Uhum. Mas aí você fala, é aquilo ali. Eu costumo falar que é meu instinto bestial. Na reunião de uma dessas casas que teve... de casa ambiente, você vai para uma reunião e eles vão apresentar os ambientes para você. Sim. E daí você escolhe o ambiente que você quer fazer. E era uma casa super bacana da 9 de julho, que é aqueles pisos de mármore, sabe? Aquelas coisas assim. Sim. E todo mundo de primeiro, eu quero esse, quero esse, quero esse. E eu andando no quintal, antigamente existiam uns quartinhos de despejo. Sim. No quintal, né? Que era aquela coisa de guardar jornal, garrafa e tudo. E eu olhava pro quartinho, o quartinho olhava para mim. E todo mundo, ninguém quis entrar, porque parecia aquelas coisas cheias de rato, sabe? Aquelas coisas bem horrorosas. E eu sentei lá e falei, ai, não é esse que eu quero. E fiquei com o quartinho. Só que o quartinho, ele ficava assim, tinha a piscina e o quartinho, né? Sim. Era um depósito, que seria um banheirinho de empregado, sei lá, alguma coisa assim que existia antigamente. Sim. E todo mundo falou, você é louca, como é que você vai fazer isso? Você vai precisar de reformar, você vai precisar de sei do quê? E eu falei, ai, vai dar certo, vou fazer. E não tinha nem dinheiro para fazer as reformas, nada. Mas as coisas vão se encaixando tão certinho que você fala, nossa, né, é isso mesmo. Então, eu fiz ele inteirinho pintado à mão. Na época, eu tinha comprado nos Estados Unidos uma revista que ensinava você a fazer pinturas na parede, que a gente chama de trompe-l'œil. E na época estava muito assim, aquela coisa clássica. Eu fiz um afresco, pintei todas as paredes como se fosse um afresco, as estátuas, tudo pintado à mão, fiz um marmorizado. Não reformei, mas dei uns tapas nos banheiros. Daí liguei para uma prima, emprestei umas espreguiçadeiras, emprestei um ombrelone, emprestei umas coisas, pus um piso lá de madeira que fiz uma pátina e fui fazendo. Daí um dia bateu no meu ateliê e falou assim, um rapaz, olha, eu sei que você entrou na casa ambiente, mas eu não tenho dinheiro para entrar, mas sou marceneiro. Posso entrar com você? Eu falei, claro, né, por favor. Daí ele fez a bancada, uma marmoraria, fez o mármore. Eu sei que no último dia, correndo, eu fui na HM, na época, que era do Pepe, falei, empresta uma torneira para mim, por favor. Ele me emprestou uma deca, simples, comum. Botei lá a deca, tal, arrumei e fiz uns quadros para a parede, umas aquarelas. E fui embora me arrumar. Daí, quando eu cheguei, assim, a piscina toda iluminada e o meu quartinho, assim, bem na frente, né? E ficou bonito. Daí eu vi lá uma torneira dourada, enorme, no lugar da que eu tinha emprestado. Eu falei assim, mas quem trocou a torneira do Pepe daqui? Daí tinha um recadinho, você é 10, mas merece uma Rubineto. A Rubineto é uma marca italiana, famosésima, carésima, que estava entrando no Brasil. E o dono foi no evento. E ele trocou a torneira, ele botou lá. E daí passou a noite, o Roberto Migotto, que é um arquiteto super conhecido, assim, que é a nossa referência, comprou meus quadros. Sim. Eu falei, como assim? Comprou para pôr na casa da mãe dele.
E falou assim, escreveu, você é muito talentosa. Então, são estímulos, são situações que vão te dando mais coragem, mais ânimo. Então, estou no caminho certo, estou indo. E passou uns dias, a menina do evento falou, ó, todo mundo limpa o espaço, arruma, tal, deixa tudo bonitinho, que a Casa Cláudia vem hoje fotografar, ela vai escolher, a gente não sabe quem é. Fui escolhida. A Casa Cláudia publicou o meu trabalho, e daí passou, daí eu fui... E no lugar que ninguém pensou que... Ninguém queria, né? Não, e assim, nem chegar, eu nunca pensei, eu vou publicar na revista, vou fazer... Não, eu acho que assim, quando você também, tem né? o caminho, né, e você fica prestando atenção, as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, né? E você vai indo, vai indo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Ana, muito obrigada por compartilhar com a gente. Eu tô impressionada, acho que vocês também estão. Se vocês quiserem continuar acompanhando a Ana, né, a gente vai colocar aqui o endereço do Instagram dela. E, Ana, sensacional, de verdade. Muito obrigada. Espero que todo mundo que tenha seu talento, que tenha seu dom, seja qual for. Eu uma vez até falei, até quem sabe varrer a casa, ela varre com excelência, sim, né? Que ali vai sair, as pessoas estão observando e todo mundo está se conectando. Sim, então, qualquer coisa que faça, se fizer bem feito. Com certeza. E eu espero vocês na semana que vem com mais programa da Riqueza Canalizada. Tchau, tchau. Tchau.